Tem um segundo espaço que chama-se Academia do Denão, que é um espaço que eu chamo de autoentretenimento intelectual, que tem clube de leitura. Tem curso de grego lá dentro. Eu dou curso de grego clássico lá dentro. Então eu pego esses livros e faço leituras comentadas de trechos essenciais para que a pessoa tenha a ideia da obra. E eu fiz já leituras comentadas de vários livros lá dentro, tem uns 15 livros já comentados, e um deles é 1984. Mas você lê o livro junto com a galera e depois comenta o capítulo? Falo assim, esse vai ser o livro do mês. A galera já, a editora tal, a versão tal. Galera se responsabiliza, lê se quiser, se não quiser lê, foda-se também. Aí eu pego os trechos que eu seleciono como essenciais para dar a ideia da obra. Então eu faço uma apresentação. Quem foi George Orwell? Em que contexto ele escreveu? Etc. Eu faço toda uma apresentação. E depois faço assim, lá no 3º capítulo, passagem tal. Aí exploro isso. Então são encontros assim de 1h30 cada. Cara, o preguiçoso não precisa ler o livro, que você vai dar uma boa base. Tem que ler, né? Não, tem que ler, eu sei que tem muita gente não lê. Mas as pessoas não gostam de pagarem. Ainda bem que ainda sobra esse tipo de gente que tem vergonha de ser ignorante. Então, pelo menos assim, se estiver falando à mesa sobre 1984, você assistiu lá o comentário, você tem pelo menos assim, você não fica boiando. Entendi. Não é pra você imaginar que você é um especialista, mas você não fica boiando. Agora, eu quero ler e ouvir o comentário, isso vai te dar uma base boa, histórica, pra você entender. Porque cada livro é filho de um tempo, é filho de um autor que tá num tempo. Então tem tudo isso. E é um livro foda mesmo. Meu irmão, você tá louco. Tá falando tudo que tá rolando hoje. 1984, assim como A Revolução dos Bichos, que também é do George Orwell, que foi mais um... Que é um livro que tá até nas escolas, em algumas boas escolas. Eu li, e tudo. Apesar de que eles são. Pois eu já li isso também. Na quarta série você leu A Revolução. É porque é muito fininho, né? Irmão, é o tipo de livro que você lê na 4ª, na 8ª, hoje. É outro entendimento. Você fala, cara, eu li isso na 4ª série, velho. Olha isso. É isso. É porque às vezes a tia destruiu o livro. Certeza. Sagou? Certeza. Sagou? Eu nem gostava, só tinha porco, galinha, cabra naquele negócio, pô. Eu nem gosto de bicho, vou ficar lendo esse negócio. Nem sou fazendeiro. É isso. Cara, porque aquilo é poderosíssimo, velho. É poderosíssimo. Agora, 1984 é um livro que você lê com o estômago ruim, assim. É muito pesado. Por isso que eu sempre separo as pessoas que falam sobre 1984 entre as que leram e as que não leram, mas fingiram que leram. Porque um cara que leu 1984, ele nunca vai falar assim, está acontecendo 1984. Porque é um troço muito bizarro. É uma distopia muito bizarra. Agora, eu disse outro dia até nos meus stories, falei, essas distopias, elas são importantes porque elas alertam para algumas coisas que vocês começam a observar. Por exemplo, a nova língua. A limitação ao vocabulário. Não é exatamente como 1984, mas isso tem que... Acorda, moçada, acorda. Controle estatal de cada passo que você dá, de cada dinheiro que você tem ou que você não tem. Isso é uma merda, hein? Entendeu? Você tá num estado que ele fala assim, declare o seu imposto de renda. Aí você declara errado, ele fala, tá errado. Fala, por que você não me falou antes qual era o valor? O que eu devia? Você já sabe tudo. Então, tem câmera em todo lugar. Você já não tem mais privacidade. Os controles estão aí. Então, assim, cuidado. E da onde que esse filho da mãe tirou isso daí, velho? O George Orwell, por incrível que pareça, era um socialista. Sabe de onde ele tira isso? Quando ele se frustra e começa a ver as agruras do regime soviético. Quando ele vê aquelas ideias que ele defendia, o modo como elas ganharam uma conformação histórica. Eu falo, cara, não é isso que eu defendo. Então, quando ele começa a ver aquilo... Velho, a cena final da Revolução dos Bichos é uma facada no coração, velho. Vou ler de novo esse. Eu tava pensando nisso. Não, e é uma leitura pequena, né? Um livro rapidinho um livro ali. Rápido, gostoso de ler, assim, ele vai. Então, assim... Deve ser, eu consegui ler na 4ª série também, pô. Ele é um ex-socialista, então? Ele, assim, os historiadores falam sobre ele assim, se ele tivesse vivido um pouco mais... Talvez ele tivesse abandonado completamente as teses socialistas. Ele morreu como um socialista soft, frustrado. Muito frustrado. Mas muito se explica pela vida que ele teve. Ele teve uma vida... Ele era filho de um oficial do governo britânico
que trabalhava na Índia. Esse menino teve uma boa formação. O pai dele era um burocrata do Império Britânico. E ele resolve ser escritor. Ele mesmo tinha uma carreira militar. Ele resolve ser escritor. Ele abandona tudo, ele larga tudo e vai viver na sarjeta em Paris, Londres. Então ele vê muita coisa muito pesada. Então ele achava naquele momento histórico que só uma saída socialista tiraria as pessoas daquela miséria. Só que aí começam a chegar notícias, como por exemplo o Holodomor, na década de 30, lá na Ucrânia. Ele começa a ver o que está acontecendo. Fala, velho, olha para onde essa merda foi. E aí ele começa a se frustrar. Tem um filme, se vocês quiserem ver um filme que é uma obra-prima, mas que dói muito assistir, chama-se A Sombra de Stalin. Na Sombra de Stalin aparece George Orwell. Lá no iniciozinho já assim tem uma passagem que ele tá e depois ele aparece novamente. Mas por que A Sombra de Stalin? É a história de Holodomor, que muitos socialistas e comunistas hoje falam que não aconteceu, que imagina, de jeito nenhum. Vocês são loucos, isso não aconteceu. Tem documentos fartos sobre isso. E mostram o que foi Holodomor, que é a fome imposta a um povo, matou milhões de pessoas, por um regime totalitário que foi o regime soviético. Cara, A Sombra de Stalin. É aquele filme que você vai terminar, que você fala assim, cara, puta merda, velho. Como é que tem gente em sã consciência que defende isso, velho? Como é que você tem político brasileiro hoje, com mandato, que publica no Twitter assim, época de quadrilha, não sei o que lá, olha como o céu está lindo. Entendeu? Tá lá, cara, tá lá. Que fazem homenagens históricas a essa gente. Tá aí. Resolvam essa. É porque a galera não sabe quem é. Você percebe? A ignorância paga o seu preço. Ninguém sabe quem é. Você pega lá um cara, põe a foto dele lá, com uma imagem bem marcante, imponente. Esse cara é um líder. Você não sabe se ele é bom ou ruim, mas ele tem a imagem de um líder. E aí constrói-se uma narrativa e aí, é vendida pra galera. Mas aí como é que você resolve isso? Você resolve isso se indignando. Você tem que ter aquela vergonha na cara que a maioria das pessoas não tem, de falar assim, eu não quero ser esse ignorante. Eu quero conhecer o mínimo disso daí. Eu não vou mais ouvir as coisas e falar só de orelhada, entendeu? Eu vou me indignar. Eu vou até ter o Clóvis de Barros com uma passagem maravilhosa, né? Você tem que ter brio. O cara escreveu aquilo, eu só tenho que ler. Eu não tô nem escrevendo isso, tô lendo. E vou entender esse negócio. Então, por exemplo, a gente leu lá na academia, tá lá para quem quiser. Na bio do meu Instagram você consegue os links todos. A preço de um sanduíche. É para manter a máquina só funcionando. Não dá dinheiro. É para as pessoas irem lá e cultivar a alta cultura. Tem lá um comentário sobre um livro chamado Arquipélago Gulag, de um sujeito chamado Vladimir Solzhenitsyn, que foi um preso na época de Stalin, foi preso nos gulags. Os gulags eram o equivalente aos campos de extermínio alemães, só que na União Soviética. Cara, você lê aquilo, você fala, velho, como é que o ser humano pode ser capaz de um negócio desse? Não é só é capaz. Foi capaz. Ele é capaz hoje. Quando você vê um político como o nosso presidente equiparando o que está acontecendo na faixa de Gaza com o Holocausto, o que diferencia um sujeito desse de um ditador sanguinário é só a oportunidade. É porque as condições históricas amarram. Mas as ideias estão lá. A filosofia que move isso está lá. Se a oportunidade surgisse, não tenha dúvida. Então nós estamos sempre andando no fio da navalha. Muito cuidado. Esses regimes totalitários, de direita e de esquerda, surgem assim, com pessoas apaixonadas, mitificando líderes populistas. A gente só consegue pegar esses caras com ceticismo.
sem ceticismo, a gente embarca, meu amigo. E na hora que você acorda, o Solzhenitsyn, ele falava assim, o Stalin começou com os gulags já existiam antes de Stalin, mas quando ele usa os gulags para prender os inimigos políticos, depois sabe o que ele começa a prender? Os soldados do Exército Vermelho que lutaram pela União Soviética, que lutaram fora na Europa. Por quê? Porque ele não queria que esses soldados que deram sangue pelo regime soviético no Exército Vermelho, que eles voltassem para a União Soviética e contassem as maravilhas que eles viram na Europa livre. Por que nós não temos isso aqui? Nós não queremos vocês abrindo a boca aqui. Prendiam esses caras e metiam no gulag até morrer. Heróis de guerra, aliados, companheiros de batalha.